Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Depois de nós passarmos um tempo considerável aí, tratando de introdução a questões basilares a respeito das alianças, que estruturam toda a revelação bíblica, hoje nós passamos aí para um momento um pouco mais profundo ao nosso relacionamento com as alianças que nós temos mantido no decorrer desses meses. E nós vamos entrar agora na aliança da criação. Nós vamos ver a primeira aliança, ou aquilo que anteriormente nós já falamos, que pode ser conhecido como pacto de obras. Eu vou denominar pacto da criação, até pelos conceitos que já foram construídos, e nós percebemos aqui com as aulas de que pacto da criação talvez seria um nome mais apropriado para se referir à mesmíssima coisa. Quando eu falo pacto da criação, você pode chamar isso de pacto de obras tranquilamente, que não vai ter distinção, ok? E hoje nós começamos com a aliança da criação. Por ser um assunto extenso, porém, nós vamos fazer essa aula em 4 partes. São 4 partes. O assunto começado hoje não vai ser terminado. Serão 4 partes. Em especial, a aula de hoje ela vai ser cortada em 2 partes, ainda no mesmo subtópico, porque esse subtópico é um subtópico comprido e com desdobramentos bem extensos. Então, para a gente não se tornar cansativo, já que as aulas são online, eu vou cortar essa aula em 2 partes e a gente termina a parte da aliança da criação em 4 partes. Então, mediante o próprio ato de criar o homem à sua imagem e semelhança, Deus estabeleceu um relacionamento único entre ele e a sua criação. Em acréscimo ao soberano ato criador de Deus, Deus fala ao homem e determina com precisão qual que é o papel do homem na criação. Por meio desse relacionamento de criar e falar, Deus estabeleceu soberanamente um pacto de vida e morte. Esse pacto original entre Deus e o homem pode ser chamado de aliança da criação ou então de pacto de obras. O pacto da criação entre Deus e o homem pode ser discutido em termos de seu aspecto geral e seu aspecto focal. Nós dedicaremos 3 aulas para o aspecto geral e 1 aula para o seu aspecto focal. O aspecto geral da aliança da criação diz respeito às responsabilidades mais amplas do homem para com o seu Criador. O aspecto focal da aliança da criação, do pacto da criação, diz respeito à responsabilidade mais específica do homem decorrente do momento especial de prova, teste instituídos por Deus, ou seja, o comer ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E em virtude de uma concentração muito exclusiva nesse teste prova específico sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, as responsabilidades mais amplas do homem, como ser criado à imagem de Deus, acabam sendo frequentemente ignoradas por nós, crentes em Jesus Cristo, porque a gente foca demais naquilo que é chocante na narrativa. Essa perspectiva limitada acaba se estendendo a considerações sobre, inclusive sobre os propósitos redentores de Deus. O resultado disso é o desenvolvimento de uma deficiência no conceito da igreja sobre qual é o propósito da redenção de Deus para o homem e como isso toca a forma como o homem vive no mundo. Então, por pensar de modo muito limitado a respeito desse pacto de obras ou do pacto da criação, a igreja cristã acaba cultivando uma deficiência na sua visão global sobre o mundo e sobre a vida, e eu diria que isso acaba nos fazendo viver aquém daquilo que nós podemos viver como cristãos. Em vez de a igreja ser orientada no sentido de reino, como Cristo, ela passa a ser exclusivamente orientada no sentido de igreja, e eu diria ainda mais igreja local, e isso é um problema. Entrando então no aspecto geral da aliança da criação, do pacto da criação,
o homem, como parte da criação, tem a responsabilidade de obedecer às ordenanças que estão embutidas na estrutura da criação. 3 ordenanças inerentes nas disposições criacionais de Deus acabam merecendo de nós uma atenção particular. Elas são o sábado, o casamento e o trabalho. Essas 3 ordenanças formulam aquilo que nós chamamos de aspecto geral do pacto da criação. Cada uma dessas 3 ordenanças da criação permanece como um princípio inviolável, inerente à estrutura do mundo como Deus ordenou. Ou seja, mesmo depois da queda, e eu diria por todo o processo revelatório divino, e para nós hoje, essas 3 instituições têm um peso de importância enorme, tanto quanto o teste de prova. O primeiro desses 3 aspectos que nós vamos ver é o sábado, que nós começaremos hoje, e por ser um assunto bem extenso, nós terminaremos na semana que vem. A instituição do sábado tem as suas raízes no modelo da atividade criadora de Deus. Seguindo a ordem de 6 dias e no ato de criar o mundo, Deus estabeleceu um padrão estrutural para a sua criação. O significado do princípio do sábado para a ordenança da criação parece não somente no modelo de 6 dias de atividade criadora seguidos de um dia de descanso, mas aparece também explicitamente na afirmação de que Deus abençoou o sábado e o santificou, diz Gênesis 2:3. Quando as Escrituras registram que Deus abençoou o dia de sábado em combinação com sua atividade criadora, obviamente, isso não quer dizer que Deus falou inexpressivamente ou em um vácuo. Deus falou ao ar. Obviamente que não. A sua bênção dada a esse dia tem efeito significativo com relação ao mundo inteiro. A referência ao fato de Deus abençoar o dia não deve ser interpretada como significando que Deus abençoou o dia com respeito a si mesmo. Foi com respeito à criação e, em particular, com respeito ao homem que Deus abençoou o dia de sábado. É isso que a gente lê lá em Marcos 2:27. Deus criou o sábado porque ele era para o bem do homem e de toda a criação. O caráter criacional, então, da bênção sabática de Deus deve sempre ser lembrado por nós. Desde o início, isso está entranhado na estrutura da criação, gente. Isso não foi uma instituição posterior, isso está entranhado na estrutura criacional, no pacto da criação. Desde o início, Deus conferiu uma bênção distintiva ao dia do Shabat, o dia de descanso. O 4º mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos, apela para o aspecto relacionado à criação da estrutura do sábado como base para os seus requisitos particulares. Por causa do modelo de trabalho e de descanso de Deus na criação, o homem deve lembrar-se do dia de sábado para o santificar. Êxodo, capítulo 20, dos versos 8 até o 11. Até mesmo os animais do campo devem participar desse descanso, é o que se lê no verso 10. O que indica a intenção de Deus de abençoar toda a criação por meio dessa instituição. Não é uma questão somente restrita ao homem, mas é uma instituição para todo o cosmos. Deus abençoou o homem por meio do sábado, livrando o homem da servidão de trabalhar. Pela graça de Deus, o abastecimento de sustento para 7 dias viria apenas por meio de 6 dias de trabalho. Assim, como Deus escolheu descansar do seu trabalho no 7º dia, assim também o homem deve escolher descansar do seu. Nesse dia, o Senhor descansou de todos os seus trabalhos da criação e tomou alento. É isso que Êxodo 31:17 diz. E da mesma maneira, o povo de Deus deve tomar alento em associação com esse dia. É isso que a gente lê em Êxodo 23:12. A santificação do sábado indica que o Senhor da criação estabeleceu o padrão pelo qual ele deve ser honrado como Criador.
é certamente apropriado que se separe tempo para o culto a Deus. Mediante a santificação do sábado, Deus indicou que espera que os homens se apresentem regularmente a si mesmos, bem como os frutos do seu trabalho para serem consagrados diante dele. A revelação subsequente da Escritura Sagrada indica que esse princípio do sábado se manifestou de várias maneiras entre o povo de Deus. Israel não guardou somente um sábado semanal. Em acréscimo, a nação foi instruída a guardar tanto um ano sabático quanto um jubileu sabático. Ou seja, uma vez em cada 7 anos, a terra deveria guardar um sábado ao Senhor. É isso que nós lemos lá em Levítico 21, do 1 ao 7. O propósito desse descanso era proteger a terra do abuso, tanto quanto prover também descanso ao homem. A própria terra devia desfrutar de um tipo de descanso sabático, um sábado ao Senhor, Levítico 25:4. Embora a terra estivesse à disposição do homem, esta disposição não era destituída da restrição. Num sentido muito especial, a terra é do Senhor e não dos homens. Ao mesmo tempo, o ano sabático indicava alguma coisa a respeito do homem em relação ao mundo. O homem não deveria ser escravo, cativo da criação. O grande propósito para a existência do povo de Deus não deveria ser encontrado no lavrar ininterrupto da terra. Ao contrário, o povo de Deus devia viver no gozo pacífico dos frutos da terra. O povo de Deus deveria encontrar o seu alento no próprio Deus e naquilo que Deus provê. E aqui a gente faz uma pausa para retornar na semana que vem e perceber desdobramentos maiores a respeito do sábado e de todas as coisas que essa ordenança carrega com si mesma na estrutura do pacto da criação. Que Deus abençoe os irmãos, que Cristo resplandeça a luz do seu rosto glorioso sobre todos nós e que Deus abençoe a todos nós.